Será que existe a possibilidade de você ser um gestor que cobra resultados, mas ao mesmo tempo consegue motivar os seus colaboradores? Hoje eu quero dar algumas dicas aqui importantes para que você alcance esse objetivo de uma forma muito sólida, porque essas dicas, obviamente, como é do meu perfil aqui, são 100% baseadas em evidências científicas, então a gente não vai usar nenhum tipo de blá 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 ou motivação barata aqui para te dar dicas. Então, para a gente conseguir resultados legais dentro da empresa, a gente precisa aprender, em primeiro lugar, o que é motivação. Você pode acreditar que motivação é explicada pela pirâmide de Maslow, né? Mas eu quero te dar uma notícia interessante que a pirâmide de Maslow não tem validade científica, ou seja, ela nunca foi testada. Aliás, ela foi testada e ela não funciona. Vários cientistas aí, durante esses anos, né, desde a década de 40, quando Maslow propôs a hierarquia das necessidades, testaram e não conseguiram comprovar que existe uma hierarquia das necessidades, ou seja, para eu passar para um próximo nível, a minha hierarquia, né, anterior, meu nível anterior tem que estar atendido. Então, isto não existe. Ela é uma teoria que é muito difícil de se comprovar cientificamente, né? Ela é muito vaga para que os cientistas consigam fazer realmente um teste para validar, né, o seu funcionamento, e aqueles que tentaram fazer de alguma forma não conseguiram encontrar nenhum tipo de evidência. Por isso que é importante a gente saber quais são as atualizações da ciência, né? E quando a gente fala de motivação, dentro do campo da ciência não existem duas maiores autoridades do que o Edward Deci e o Richard Ryan, cientistas da Universidade de Rochester. Eu já tive o privilégio de conversar com os dois em Rochester lá em 2018. Eles são reconhecidos pela comunidade científica como os maiores e mais importantes cientistas do mundo no campo da motivação. Então, eles, em mais de 50 anos de pesquisas científicas, descobriram algo chamado teoria da autodeterminação, que é a teoria motivacional mais fantástica que existe. E aqui que vão as dicas para você ser um gestor, obviamente, que cobra resultados, mas que, em primeiro lugar, você tem que preparar o terreno para que as pessoas alcancem o resultado. Então, uma coisa importante, pessoal, motivação, ela depende de mim como indivíduo. Eu posso fazer coisas que me motivam? Posso, mas eu sozinho vou até um certo limite. Por quê? Porque eu dependo do ambiente também. Então, todo comportamento humano é um resultado do ambiente ou da circunstância onde a gente está inserido, mas mais, aliás, a minha personalidade, ok? Quando a gente quer falar que uma pessoa é motivada e a outra não é, e a gente quer culpar as pessoas, a gente está indo aqui para um erro, né, que chama-se erro fundamental da atribuição. É uma descoberta do Lee Ross e do Richard Nisbett, cientistas aí super renomados. Eu já tive o privilégio também de conversar com o Richard Nisbett em 2022, em março, eu visitei ele. Então, essa teoria, né, o erro fundamental da atribuição, descobriu que as pessoas geralmente culpam os outros quando as coisas não dão certo e elas acabam esquecendo quão importante é o ambiente para que as pessoas possam se dar bem. Então veja só, se a gente pegar duas sementes geneticamente idênticas, plantar uma no Brasil e outra no Japão, o que vai acontecer? Os padrões de crescimento dessas sementes vão ser diferentes, apesar da personalidade da semente ser a mesma. O solo onde ela foi colocada vai fazer com que uma cresça de uma forma diferente da outra. E o ser humano funciona do mesmo jeito. Eu posso ter a melhor personalidade possível, mas se você me colocar num solo ruim, eu não vou crescer. Talvez de uma forma onde uma semente geneticamente inferior a mim, vamos falar assim, pode ter um crescimento maior do que o meu, porque ela está num solo mais favorável. Então, a gente tem que aprender a praticar, né, cultivar, aliás, esse solo. O que a teoria da autodeterminação mostra para nós? Que o ser humano tem 3 necessidades básicas e universais da motivação. Legal? Autonomia, competência e relacionamentos. Então, se você quer entender sobre motivação, esses são os 3 pilares motivacionais: autonomia, competência, relacionamentos. Legal? Então, como é que você dá autonomia para as pessoas lá no ambiente de trabalho?
Existem inúmeras formas, né? Então, autonomia é quando a pessoa sente que ela tem um certo controle sobre o seu destino. Então, quando você coloca as pessoas para participarem de decisões, por exemplo, né, de reuniões onde vão ser tomadas decisões importantes para a empresa que envolvem elas, se você convoca essas pessoas, elas sentem que elas têm autonomia. Segundo lugar, essas pessoas precisam falar na reunião. Então, quando você escuta as pessoas de verdade, não corta elas, não ridiculariza as pessoas no meio da reunião, elas começam a falar mais, a participar mais, e elas começam a ter um sentimento maior de que elas têm autonomia. Minha voz é escutada aqui dentro dessa empresa, a minha ideia tem um valor aqui dentro dessa empresa. Outra maneira da autonomia é você deixar as pessoas determinarem suas próprias metas. Tem inúmeros artigos científicos aí que demonstram que quando uma pessoa determina a sua própria meta, ela atinge a meta com mais facilidade do que quando alguém determina a meta para ela. Um outro fator importante para a autonomia é a minha autonomia financeira, saber que eu vou pagar todas as minhas contas, que eu consigo me planejar, que eu consigo ter uma previsão do que eu posso fazer com o meu dinheiro lá para frente. Dentro da área de vendas, por exemplo, é impossível para um vendedor se planejar, porque ele nunca sabe o quanto vai ganhar. A gente vai lá e confia, né, de que se a gente pagar um salário fixo bem baixinho para a pessoa e o resto é tudo comissão, ela vai vender mais, né? Isso não é verdade, né? Porque senão todo vendedor ia ser milionário, né? Ia ter Ferrari, helicóptero por tudo que é canto, né? Se fosse tão fácil assim, a gente sabe que não é. E de novo, olha lá, né? Ah, mas é que o vendedor está na zona de conforto. De novo, né? A gente vai culpar as pessoas e esquecer de culpar a estratégia, o terreno onde a gente está colocando essas pessoas. Tem muitos estudos científicos aí que demonstram que quando um vendedor ganha um salário fixo, ele vende mais do que o vendedor que é comissionado. Então, preste atenção nisso. Um dos fatores que faz com que o vendedor venda mais com salário fixo é justamente a autonomia. Eu tenho controle total sobre as minhas finanças, eu sei como é que eu posso me planejar, eu sei se eu posso trocar de casa, se eu posso comprar um carro novo, se eu posso planejar uma viagem, se eu posso investir. Quando eu tenho autonomia, né, sobre isso, eu consigo dar o meu melhor dentro da empresa. Quando a gente fala agora aqui, né, a gente falou de autonomia, então agora a gente vai falar sobre competência. As pessoas precisam se sentir competentes para elas ficarem motivadas. Então a gente inclui aqui, né, em primeiro lugar, metas, mais uma vez. Quando as pessoas determinam metas para elas mesmas e elas alcançam essa meta com mais facilidade, o que acontece é que quando a pessoa atinge a meta, ela se sente competente. Puxa, eu consigo fazer as coisas, eu consigo atingir os resultados, né? Agora, quando a gente vai lá e coloca metas que são desproporcionais, metas que as pessoas nunca alcançaram e elas nunca batem as suas metas, uma coisa comum, eu que trabalho como consultor para diversas empresas, converso com vendedores, por exemplo, e descubro que durante um ano o vendedor bate 3, 4 vezes a sua meta no máximo. Qual é o sinal que a gente manda para esse vendedor quando a gente coloca uma meta que ele não consegue atingir? Puxa, eu sou incompetente, eu não consigo bater minhas metas, eu não sou tão bom assim, né? Então, que vai piorando a motivação das pessoas, isso tem consequências de longo prazo. Quando eu me sinto incompetente durante vários meses, de acordo com o estudo do Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, a partir de um certo momento eu desisto de bater minhas metas, porque eu já aprendi que não importa o esforço que eu coloque, eu não vou bater minha meta, então eu passo a desistir. Então competência está relacionado com metas, está relacionado com feedback mais frequente do que o normal. Quantos feedbacks, né, e elogios a gente dá para as pessoas pelo atingimento das metas delas, né? Feedback tem que ser focado mais naquilo que está dando certo do que naquilo que está dando errado, né? E a gente entende feedback já com uma conotação negativa. Então a gente precisa dar feedback com mais frequência para as pessoas se sentirem competentes. Bacana? Uma outra coisa que traz sinalização de competência: prêmios. Quando as pessoas ganham prêmios, principalmente quando os prêmios são surpresa, elas têm um sinal de que elas são mais competentes. E qual é o tipo de prêmio que mais motiva as pessoas no longo prazo? De acordo com o Tom Gilovich, cientista da Cornell, também já visitei ele, eu adoro visitar cientistas. O Tom Gilovich descobriu que quando a gente premia as pessoas com experiências como cinemas, shows, um dia de folga, uma viagem, um passeio, as pessoas ficam motivadas por mais tempo do que quando a gente premia elas com dinheiro ou com bens materiais. Veja só,
Quando eu premio as pessoas com dinheiro e bens materiais, eu ativo a principal inimiga da felicidade, que chama-se a adaptação hedônica. O ser humano se acostuma facilmente a mais dinheiro e mais bens materiais. Lembra lá, quando você compra teu telefone novo, durante as primeiras semanas, seu telefone novo é a coisa mais linda do mundo, você fica impressionado com a câmera, com a rapidez dele, você vai pegar teu telefone novo e você limpa ele, né, na sua camisa, assim, coloca ele com todo cuidado em cima da sua mesa. Mas depois de algumas semanas usando o teu telefone novo, todo dia você se acostuma com o teu telefone novo, logo logo ele está com a tela quebrada, cada apitinho que dava do WhatsApp, você, putz, meu chefe de novo aqui enchendo a minha paciência, você se adapta aos teus bens materiais, você se adapta a dinheiro a mais na sua conta. Agora, uma viagem que você fez há 10 anos atrás, você não se adapta, você lembra dela. Cada vez que você come uma comida que te lembra da tua viagem, vê uma foto, parece que você está lá de novo. Então, as experiências têm o poder de motivar as pessoas antes do consumo, durante o consumo e depois do consumo. Bens materiais e dinheiro não têm esse poder. Eles só motivam as pessoas depois que eu ganhei, né? E por um curto período de tempo, por quê? Porque as pessoas se adaptam. Bacana? Então, algumas dicas aqui de competência. E o terceiro, pessoal, relacionamentos, né? Criar um ambiente de trabalho onde as pessoas possam ajudar umas às outras, amar os outros, ser amado pelas outras pessoas é fundamental para a nossa motivação. Agora me diga, como é que a gente consegue criar um ambiente de bom relacionamento quando a gente vai lá e coloca ranking de funcionário? Ah, o João em primeiro lugar, a Maria em segundo, né? Outro em terceiro. Quando a gente coloca as pessoas uma contra as outras dentro da empresa, a gente está criando um ambiente onde existe bom relacionamento, ou a gente está criando um caos dentro da nossa própria empresa? Lembrando, pessoal, que quem vai perder é a empresa. Legal, o funcionário vai embora, daqui a pouco ele troca de emprego. A sua empresa continua e vai continuar perdendo se você, né, usar as práticas que todo mundo usa por aí, acha bonito e acha que é eficiente, inclusive, né? Então, rankings de funcionários são péssimos e, além de tudo, eles não funcionam. Tem um estudo do Ivan Barancai, cientista da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, que descobriu que colocar as pessoas em ranking não melhora a performance de quem está em cima, mas piora de uma forma gigantesca o desempenho das pessoas que estão lá embaixo. Então, tome cuidado. Quando a gente fala de metas, mais uma vez a gente está falando aqui sobre relacionamentos também. Quando a minha meta é individual, né, eu vou atrás daquilo que alguém colocou para mim, ou que eu coloquei para mim mesmo lá, se a gente usa a autonomia como um pilar aqui da nossa, né, distribuição das metas. Agora, se eu coloco uma meta que é da equipe, muda tudo, né? Porque no momento que eu bato a minha meta individual, se eu sou cobrado só pela minha meta individual, na hora que eu bato a minha meta, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o pé do acelerador, né? Daí a gente vai fazer o seguinte: vou guardar para o mês que vem, né? Não é isso que a gente faz, né? Principalmente em vendas, né? Pois é. Agora, se a tua meta é de equipe, né, você nunca pode cometer esse tipo de coisa, porque no momento que você tirar o pé do acelerador, você está prejudicando todo mundo da equipe. E a gente não gosta de pessoas que prejudicam o nosso time, né? O ser humano, nossos ancestrais trouxeram a gente até aqui, né, porque eles souberam trabalhar em grupo, dividir trabalhos grandes em grupo, cada um tem sua responsabilidade. Aqueles que não se comportarem bem vão lá para baixo da hierarquia, ou são mandados embora do grupo. A gente pode fazer a mesma coisa na empresa, aliás, a gente deve fazer a mesma coisa dentro da empresa. Metas em grupo, onde eu não tenho que correr atrás só do meu. Se eu parar de correr, inclusive, eu vou prejudicar as outras pessoas que talvez não estejam num mês tão bom assim. Então você começa a trazer dentro da empresa, num mês uma pessoa foi a salvadora, aquela que foi lá e teve uma performance muito melhor do que as outras. No próximo mês essa pessoa aqui que foi super bem no mês passado, talvez ela não esteja tão bem e ela salva por uma outra. Aí a gente começa a entender, fala, puxa, que bacana, cara, não posso avacalhar aqui no meu trabalho, porque senão estou avacalhando com o grupo inteiro, né? Então existem coisas fantásticas aí que a gente pode fazer em metas em grupo, né, que vão trazer um resultado legal, porque a partir do momento que a meta é em grupo, e se eu tenho um salário fixo, por exemplo, o que custa para mim treinar o funcionário novo que entrou na empresa? Não me custa nada. Aliás, se eu treinar e desenvolver ele o quanto antes,
antes ele entra para o time e começa a ser produtivo também. E eu sou beneficiado porque a gente bate as nossas metas, né? E aí a gente tem um plano de cargos e salários que, batendo as metas, a gente começa a ganhar um pouquinho mais, todo mundo. Agora, se a meta é individual e se tem comissão, né? Por que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para treinar pessoa nova na empresa? Eu nunca vou fazer isso, né? Porque eu estou pagando com o meu bolso para treinar o funcionário novo na empresa. Cada segundo que eu passo treinando um funcionário novo, eu estou perdendo uma venda, por exemplo, ou estou perdendo, né, de atingir a minha meta, então eu não vou fazer. Então vejam só como a gente cria ambientes que não são colaborativos. A gente fala, né, nossa, a empresa precisa de espírito de equipe, vestir a camisa, né? Mas a gente vai lá, dá comissão, dá prêmio em dinheiro, coloca lá metas que ninguém nunca alcança, coloca ranking, meta individual, cada um por si. Como que a gente vai alcançar espírito de equipe se a gente tem uma estratégia individualista? Então, são coisas aí importantes que a gente tem que começar a pensar, né, para a gente fazer uma mudança aí positiva nos ambientes de trabalho. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido verdadeiramente o que é motivação, teoria da autodeterminação, teoria fantástica, espetacular, mais de 50 anos de estudos científicos para chegar numa conclusão como essa. Então aproveite esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem e entender um pouquinho sobre motivação. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar isso lá dentro da sua empresa, você vai ser um gestor não só que vai alcançar resultados fantásticos, mas você vai promover um ambiente de trabalho onde as pessoas dificilmente vão querer ir embora. Um abração e até a próxima.